Olá a todos, vamos dar início à aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, estou aqui com vocês e agora vamos observar qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula 2. Objeto de conhecimento, fundamentos da ecologia e o detalhamento, energia e matéria nos ecossistemas. Então, esse é o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula que iremos iniciar. Vamos dar início aqui à nossa aula, né? A gente inicia num cenário diferente, estamos aqui na floresta, a gente consegue observar uma grande variedade de vegetação e também tem algumas espécies aqui, né, junto comigo nesse espaço. Então, como vocês puderam observar, a nossa aula fala sobre a ecologia. Quando falamos de ecologia, falamos do estudo da casa, A palavra ecologia tem um significado. Então, logia é estudo. Eco vem de ecos, que significa casa. Então, quando nós falamos de ecologia, nós estudamos o espaço, Então, aqui a gente está no espaço diferenciado para a gente começar a abordar esse assunto, Então, a gente fala tanto da interação da espécie no espaço onde ela está inserida, onde ela está vivendo, quanto a interação da espécie com outras espécies ali naquele local, naquele ambiente. Então, é importante a gente observar, por exemplo, que existem espécies que podem se dar bem ali, naquele contexto, mas espécies que podem ser prejudicadas de alguma forma. Aqui, por exemplo, na floresta, a gente consegue observar uma espécie bem conhecida logo aqui atrás, que é a onça. A gente tem aqui uma onça, a gente já sabe que a onça ela é o quê? Um predador, Ela vai atrás ali da sua presa para ela conseguir o quê? O seu alimento. Então, especificamente nesta aula sobre ecologia, nós vamos falar sobre a alimentação aqui, como é a alimentação dos animais nos ecossistemas. Lembrando que existem diferentes tipos de ecossistemas e a gente inicia com esse exemplo aqui, A onça que está ali procurando o quê? A sua presa. E como presa, o que a gente observa bem aqui do meu ladinho? A capivara. Então, a gente sabe que a capivara ela apresenta hábitos alimentares diferenciados, diferente da onça, que é um carnívoro, ela precisa ali atrás de algum animal para ela conseguir obter a sua energia. Então, nesse processo, a gente observa que existem diferentes tipos e formas de alimentação nos ecossistemas. Então, aqui nesse caso, a gente tem a presa e o predador, A onça procurando ali o seu alimento, que nesse cenário é a capivara, tá bom? E aí a gente vai observar com mais detalhes, o processo de alimentação desses animais, observando o conceito de cadeia trófica. Olha só. Cadeia trófica, também chamada de cadeia alimentar, Muito comum, acredito que vocês já escutaram esse nome, cadeia alimentar. É uma sequência linear que mostra as relações de alimentação entre os seres vivos de um ecossistema. Então, a gente vai observar alguns exemplos de cadeia alimentar e essa relação entre eles nessa cadeia trófica. Então, é através da cadeia trófica a matéria e a energia são transferidas de um organismo para outro, à medida que o organismo se alimenta de outro. Então, a gente vai observar a relação desse termo, cadeia trófica e cadeia alimentar, com o processo de busca de energia, busca de alimentos, para que aquele animal consiga ali sobreviver naquele espaço. Vamos observar mais alguns conceitos relacionados aí à cadeia trófica. Olha só, ela é formada por níveis tróficos. Quais são os níveis tróficos? Os seres vivos que são produtores, os consumidores e os decompositores. Então, quando a gente analisa uma cadeia alimentar, uma cadeia trófica, a gente vai observar que existem diferentes níveis tróficos. Quais são os níveis tróficos? Eu vou sempre observar um ser vivo que vai ser produtor
E o próprio nome ali já representa para a gente, né? O produtor é aquele que vai produzir o seu alimento, né? Através de um processo chamado de fotossíntese. Os consumidores, o consumidor já diz, ele precisa consumir, precisa se alimentar. E aí, dependendo da cadeia alimentar que eu estou analisando, ele pode ser o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, entre outros. E também tem um papel fundamental ali dos decompositores, que são fungos e bactérias que estão agindo também dentro de uma cadeia alimentar e que são importantíssimos ali para devolver a matéria inorgânica para o ambiente. Então, cada organismo ele vai ocupar uma posição dentro da cadeia alimentar, que é determinada pelo tipo de alimento e pela forma como ele se alimenta, tá bom? Então, dependendo ali do tipo de alimento, ou se ele produz o seu alimento, ou se ele decompõe uma matéria orgânica, a gente vai definir se é um produtor, se é um consumidor ou se é um decompositor. E aí, para a gente exemplificar, vamos observar aí na nossa próxima imagem essa transferência de energia, né? O que acontece? Quando a gente vai se alimentar, né? Vamos lembrar aqui um pouco da gente, né? A gente precisa o quê? Comer, né? Se a gente não comer, a gente fica fraco, fica desanimado, porque a gente precisa de energia. Para que a gente consiga obter energia, o que a gente vai fazer? Se alimentar, tomar café, almoçar, jantar, fazer lanche. Então, esse processo de obtenção de energia acontece com todos os seres vivos. As plantas, por exemplo, elas conseguem produzir a sua energia. Ela fica ali paradinha, recebendo energia solar, vai lá capturar o gás carbônico, absorve a água e nesse processo ela obtém a sua energia, a glicose e o açúcar, tá? Esses são os produtores. Os consumidores, como nós precisamos o quê? Consumir. Então a gente vai lá comer um pão, vai comer um peixe, né? Vai comer um arroz e aí sim, tô com a minha energia, tá certo? Então a gente precisa entender essa diferença de produtores e consumidores. Vamos voltar para o nosso exemplo. Olha só, o processo de transferência de energia na cadeia alimentar, ela é unidirecional. E aí, sempre tem início com o organismo produtor, que passa para os consumidores e termina com o decompositor, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai observar? Iniciamos a cadeia, na verdade, ela não inicia com o sol, tá? Esse aqui é só para a gente observar a fonte de energia. Tá? Então, essa planta, para conseguir realizar a fotossíntese, ela precisa da luz solar, porque a reação acontece através dessa energia que vem do sol. E aí ela vai capturar o gás carbônico, absorver a água e vai fazer o quê? Produzir, porque ela é um produtor. Logo em seguida, eu tenho aqui um besouro, né? Um inseto. Esse inseto, ele é o quê? Um consumidor. Por quê? Para ele obter a sua energia, ele precisa consumir essa planta. Então, eu tenho aqui um consumidor primário. Quem vai se alimentar desse inseto? O sapo, né? Olha só, o sapo só esperando ali o inseto para ele também conseguir obter a sua energia. E no final dessa cadeia, eu tenho aqui uma ave, né? Um gavião que vai se alimentar desse sapinho. Tá bom? Então, o que a gente observa? Que o fluxo de energia no ecossistema, ele é unidirecional. Observe que ele segue aqui uma única direção. E ele é decrescente, porque o nível aqui de energia, ele vai diminuindo de acordo com a cadeia alimentar. Tá bom? Então, temos aqui produtores e consumidores nesse exemplo de cadeia alimentar. E aí, a gente vai observar, né, aqui uma imagem que representa para a gente esses níveis tróficos, tá? Para a gente entender melhor como é que ela é dividida. Olha só. Eu tenho aqui ao lado, né, uma representação onde divide esse nível trófico. Quais são os níveis tróficos que eu observo numa cadeia alimentar? Os produtores, consumidores e decompositores. Quem são os produtores? Plantas e algas que realizam fotossíntese e produzem a sua energia. Quem são os consumidores? Ali ao centro. São animais que são herbívoros, carnívoros ou onívoros. Né? Lembrando que essas denominações é de acordo com o tipo de alimento que ele vai procurar na natureza. Né? Os consumidores que são herbívoros são aqueles que vão se alimentar de plantas e vegetais. Os consumidores que são carnívoros, aqueles que vão se alimentar
da carne, né? Aquela onça ali que está procurando a sua presa. E os onívoros, nós nos classificamos como onívoros, porque nós comemos tanto vegetais quanto a carne, né, animal, né? Uma refeição ali mais diversa dos onívoros, tá? Então, quando falamos de consumidores, eles são classificados também de acordo com o tipo de alimento que ele está procurando ali na natureza. Herbívoro, vegetais e plantas; carnívoros, carne; e onívoros, tanto vegetais e plantas quanto a carne, tá bom? E, por fim, eu observo outro nível trófico que é chamado de decompositores, que são importantíssimos também na cadeia alimentar, porque ele vai pegar aquela matéria orgânica e vai decompor em matéria inorgânica. E quem vai fazer esse processo, esse trabalho ali, né, de ciclagem de materiais, é bactérias e fungos, tá bom? E esses decompositores, eles podem agir tanto nas plantas, né? Caiu ali uma árvore. Vamos imaginar que a árvore caiu, o que vai acontecer? Ela vai se decompor. Quem vai fazer esse trabalho? Fungos e bactérias. Morreu um inseto, um consumidor, caiu ali, né, na natureza, morreu, o que vai acontecer? Ele vai se decompor. Fungos e bactérias vão trabalhar nesse processo de decomposição. Né? Morreu ali uma onça, o mesmo processo. Tá? Então, os decompositores, eles podem agir nos produtores e nos consumidores também, tá certo? E aí a gente observa a imagem, né, de uma forma mais ampliada, né, para vocês observarem com mais detalhes, a representação e a divisão dos níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores. Vamos mais uma vez observar o significado de cada um. Olha só. As cadeias alimentares são compostas por 3 níveis, como a gente já observou. Produtores produzem o seu próprio alimento e ocupam o primeiro nível trófico. Quais são os produtores? Vamos pensar aí, plantas e algas, porque realizam fotossíntese, estão produzindo o seu alimento. Consumidores, incapazes de produzir o seu próprio alimento, né? Se a gente ficar ali no sol, o máximo que a gente vai levar é uma queimadura, né? A gente não vai conseguir produzir alimento, a gente precisa comer, consumir. Né? Então, eles podem ser classificados como os primários, secundários, terciários, quaternários. Vai depender ali da cadeia alimentar que eu estou analisando. E os decompositores, vamos observar, são os micro-organismos. Por que micro-organismos? Porque são aqueles organismos que eu não consigo observar a olho nu. Né? Eles são muito pequenininhos, mas eles estão ali presentes. Fungos e bactérias que fazem parte do ambiente e que decompõem a matéria orgânica e atuam em todos os níveis tróficos. Como eu falei para vocês, os decompositores podem atuar tanto naquela planta quanto naquele animal que está naquele espaço. Tá? Então, nos produtores, o que acontece? Ela pega a matéria inorgânica, através do processo de fotossíntese, se transforma em matéria orgânica, que é justamente o açúcar, a glicose que ela precisa. O decompositor vai fazer o papel inverso, né? Ele vai pegar aquela matéria orgânica e vai decompor numa matéria inorgânica, né? E aí vai voltar para o solo, né? Para o espaço onde ele estava inserido. E aí a gente vai observar um outro exemplo. Olha só. A gente trouxe aqui um exemplo de um nível trófico em ambiente terrestre. Né? Então, a gente já sabe que uma cadeia alimentar, ela sempre vai iniciar com um produtor. Então, aqui eu tenho como exemplo de produtor, novamente, uma plantinha. Logo em seguida, eu tenho um consumidor primário, que é o besouro, consumidor secundário, que é o sapo, e o consumidor terciário, que é a águia. E aí a gente observa a relação da decomposição em qualquer um desses níveis tróficos, tá bom? Relembrando que ela é sempre nessa direção. E aí, além do ambiente terrestre, é importante a gente observar também que existem cadeias alimentares, níveis tróficos em outros ambientes, como, por exemplo, o ambiente aquático. E aí nós trouxemos um exemplo de níveis tróficos em ambiente aquático também, para vocês observarem como é que acontece. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo bem simples, onde a gente inicia aqui com o produtor. Quem é o produtor? A alga, né? A alga, ela também vai realizar o processo de fotossíntese, vai produzir a sua energia. Quem é que vai comer essa alga? A lesma, olha só. A lesma é o quê? Um herbívoro, né? Ela vai estar se alimentando aqui
dessa alga. Em seguida, eu tenho um indivíduo aqui, ó, um consumidor, que é carnívoro, esse peixinho que vai se alimentar dessa lesma. E, por fim, temos aqui essa ave, né, a garça, que vai se alimentar do peixe. Tá? Então, temos aqui também a participação dos decompositores em qualquer um desses níveis tróficos, tá? Então, aqui a gente observou um ambiente aquático e uma cadeia alimentar, iniciando sempre pelo produtor, e nesse caso a gente observa o exemplo de uma alga, tá? E aí, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente fala dessa interação que acontece entre os seres que estão vivendo ali naquele determinado ambiente, tá certo? E aí a gente vai falar também da importância e da relação do equilíbrio entre essas espécies. Vamos passar uma animação para vocês de uma forma bem devagar. E aí, nessa animação, né, a gente consegue observar espécies ali que fazem parte de uma cadeia alimentar. Né? Eu tenho ali as plantas, que representam para a gente os produtores. Temos ali aquele sapinho logo ao lado da planta. E olha só, quem vai se alimentar desse sapo? A cobra, né? A cobra está ali virada para o sapinho para se alimentar. E logo acima nós observamos as aves, né? A águia ali, por exemplo, que vai se alimentar dessa cobra. Né? Então, aí a gente consegue observar um exemplo de cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e terciário. E aí, por que que tem um X nessa cobra? Né? Vamos imaginar ali que nesse cenário ocorreu um processo de extinção dessa espécie, né? Reduziu ali a sua quantidade ou foi extinta. O que vai acontecer? Um desequilíbrio nesse ambiente, né? Então, se não tem aquela cobra para se alimentar do sapo, o que que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de sapos, tá? Então, pode acontecer esse exemplo de desequilíbrio ambiental, desequilíbrio entre as espécies, quando ocorre, por exemplo, um processo de extinção. Né? Então, todos os seres vivos são importantes e a sua extinção vai impactar ali negativamente aquele determinado ecossistema. Tá? Então, aí a gente traz para vocês a importância dessa diversidade de espécies também que habitam ali um determinado ambiente, tá certo? E aí, nós trouxemos também para vocês, né? A gente viu ali a relação da extinção de uma espécie com desequilíbrio ali naquele local, e também a gente vai observar a relação das mudanças climáticas com a existência de algumas espécies. E aí, para a gente falar um pouco melhor, né, mais sobre essa relação da mudança climática, nós trouxemos aí uma matéria. Olha só, essa matéria, né, que a gente consegue observar ali o seu enunciado, ela traz a seguinte informação: mudanças climáticas podem alterar cadeias alimentares aquáticas da Amazônia, segundo o estudo. Né? Então, essa matéria, ela traz aí para a gente os efeitos da mudança climática que afetam o tempo de vida de organismos fragmentadores, responsáveis pela decomposição de matéria orgânica e que também servem de alimentos para seres aquáticos. Né? Então, essa matéria é um estudo, né, que foi realizado, que ela está presente lá no site da FAPEAM, e aí ela fala para a gente de uma espécie em específico, né, um inseto que vive ali no igarapé de Manaus, né? Então, esse inseto ele é considerado ali organismo fragmentador, porque através do processo ali de alimentação, ele vai fragmentando, vai cortando algumas folhagens, troncos, né? Essas espécies que ficam ali próximo ao igarapé. E aí existe a fase larval desses insetos, né, onde eles ficam mais ali no ambiente aquático, e quando ele fica adulto, né, quando ele vira ali um inseto e fica ali no ambiente terrestre, próximo ao igarapé, e realizando esse processo de fragmentação, porque ele vai se alimentando e vai cortando folhas, vai cortando troncos, e nesse processo ele ajuda a alimentação de outros insetos, e também ele acaba sendo uma espécie ali que faz parte da cadeia alimentar daquela região.
E aí a mudança climática, ela afeta tanto o modo de reprodução e de vida desses animais, diminuindo ali essa quantidade e dificultando as outras espécies que vivem ali também. Tá? Então, uma matéria bem interessante ali que relaciona, né, as mudanças climáticas com a sobrevivência ali de uma espécie, né, de um inseto, que é muito importante para o processo de decomposição daquela área e que também ele serve de alimento para outras espécies, tá bom? E aí, né, nós vimos sobre a cadeia alimentar, vimos a relação da extinção de uma espécie, vimos também sobre as mudanças climáticas e o impacto que ela pode ocasionar ali num determinado ambiente. E agora vamos observar o significado de teia alimentar. Olha só. Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares que são interligadas entre si. Então, nós observamos lá a cadeia alimentar, que ela é linear. Quando falamos de teia alimentar, estamos falando de várias cadeias alimentares acontecendo ali ao mesmo tempo. Tá? Então, as teias alimentares, elas refletem melhor as relações tróficas entre os produtores, consumidores e decompositores em um ecossistema. São complexas, como a gente vai já observar o exemplo, e mostram mais fielmente como o fluxo de nutrientes e energia ocorre em um ecossistema. Né? Então, vamos observar o nosso exemplo. Olha só. Quando a gente observou sobre a cadeia alimentar, a gente observa um determinado fluxo, né? Olha só, ele segue somente um sentido. A gente observa as espécies que estão aqui interagindo, os consumidores e produtores. Quando observamos uma teia alimentar, a gente observa que existem várias cadeias acontecendo ao mesmo tempo. Né? Eu tenho aqui a relação do besouro que comeu essa planta, o sapo que comeu o besouro e a água que comeu esse sapo. Só que numa teia, né, na natureza, no ecossistema, as coisas não acontecem assim de uma forma tão certinha. O que pode acontecer? Pode acontecer de antes dessa águia encontrar esse sapo, a cobra veio aqui, ó, e consumiu o sapinho. O besouro, o ratinho pode se alimentar desse besouro antes do sapo encontrar. E aí essa águia pode se alimentar desse ratinho. Né? Então, observem que na teia alimentar ocorrem várias interações. Né? É possível que ocorra várias interações, tá bom? Ela não segue somente numa única direção. Tá? Então, na teia alimentar, um ser vivo, né, em uma cadeia alimentar, tem a capacidade de ocupar exclusivamente um nível trófico, enquanto na teia alimentar ele pode assumir diferentes posições, como a gente vai observar na próxima imagem novamente. Né? Então, a gente observa que ele pode assumir aí diferentes posições, diferentes níveis tróficos. Né? Então, a gente observa aqui um outro exemplo de teia alimentar, uma grande diversidade de espécies sendo representadas aqui nessa teia. Né? Então, o que a gente observa? Que toda teia, né, cadeia alimentar, ela vai iniciar pelo produtor. Olha só o produtor aqui embaixo. Né? O produtor são as plantas que produzem o seu alimento. Logo acima, o que eu observo? Os consumidores primários são aqueles herbívoros que vão se alimentar dessa planta. Né? Pode ser um grilo, um gafanhoto, um rato, um coelho, um consumidor que vai estar aqui, ó, no próximo nível trófico. Logo em seguida, a gente observa as várias relações que podem acontecer nessa teia alimentar. Né? Esse gafanhoto pode ser alimentado pelo sapo, pelo pássaro. Né? Esse gavião pode se alimentar desse coelho ou dessa cobra. Né? Então, existem várias opções aqui para a gente analisar numa teia alimentar. Tá bom? Então, a gente pode fazer essa análise de uma forma mais diferente, né? A gente vai analisar essa grande diversidade de espécies que estão interagindo ali, ó, tudo ao mesmo tempo no ecossistema. Né? A gente sabe que existe uma grande diversidade de espécies, dependendo do ambiente onde ela esteja inserida. E aí, quando nós falamos de cadeia, de teia alimentar, estamos falando o quê? Da busca de energia, né? Busca de alimento. E aí a gente vai observar esse fluxo de energia. Olha só, a relação do fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. O que significa, né? É um processo fundamental para o seu funcionamento e manutenção dos ecossistemas. A energia ela flui unidirecionalmente
passando de um nível inferior para um superior, enquanto a matéria ela é reciclada e circula constantemente. Né? Então, a gente vai observar que, de acordo com o fluxo de energia, a energia ela flui através dos ecossistemas de uma maneira unidirecional e não cíclica, e o fluxo começa com a captura de energia solar. Né? A gente observou a importância do Sol na realização da fotossíntese, que é feita, né, realizada pelos seres produtores, e contínua, né, à medida que essa energia é transferida para os consumidores, que podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros ou outros, por meio das cadeias alimentares. Tá? Então, aqui a gente observa a relação desse fluxo de energia. A gente observa que ela vai passar nessa forma unidirecional, né? E uma parte da energia ela é sempre dissipada, né, em forma de calor, através do metabolismo que aquele animal está realizando no processo de obtenção da sua energia. Tá? Então, vamos observar aí que ele é representado através de pirâmides ecológicas, que mostram a quantidade de energia química potencial disponível em cada um dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Né? Então, na ecologia, quando nós estudamos esse fluxo de energia, né, a gente observa a interação entre essas espécies de uma cadeia alimentar, por exemplo, a gente faz essa análise através de pirâmides ecológicas. Ela pode ser de 3 tipos. Né, pode ser através de números, a quantidade de espécies ali daquela cadeia alimentar, através da biomassa, a quantidade de matéria orgânica daquela espécie, ou de energia, né, a quantidade de quilocalorias, que geralmente é representado naquela pirâmide. E aí nós trouxemos alguns exemplos para vocês observarem uma pirâmide ecológica, né, onde a gente observa a cadeia alimentar. Tá, então, o que a gente observa aqui nessa imagem? Uma pirâmide, como a gente pode observar, de diferentes cores, porque cada pirâmide, cada parte dessa pirâmide vai representar para a gente um nível trófico. Tá? Então, aqui na base, o que eu observo? Os produtores. Né? Então, os produtores geralmente vão estar aqui na base dessa pirâmide. Aqui eu posso ter uma representação por biomassa, né, que é a quantidade de matéria orgânica de cada espécie aqui representada nessa cadeia. Ou também pode estar relacionada com a energia, né, a quilocalorias de cada nível trófico. Observem que quando a gente observa a energia, ela vai diminuindo, né, porque uma parte desse calor é dissipado e aí somente 10% passa de um nível trófico para o outro. Né? Então, a gente trouxe essa representação, por exemplo, para a gente entender a quantidade de energia que passa em uma pirâmide, né, de uma espécie para outra, de um nível trófico para outro. Né? Então, eu tenho aqui as plantas, com a representação, por exemplo, de 10.000 quilocalorias. Logo em seguida, eu tenho a quantidade de consumidores primários, com 1.000, né, quilocalorias, somente 10% aqui ó, que vai passar de energia. Logo em seguida, eu tenho o sapo e por cima aqui ó, da pirâmide, lá no topo, eu tenho a águia. Né? Então, a gente observa a quantidade relacionada nesse exemplo de pirâmide ecológica. Na próxima, a gente vai observar um exemplo relacionado a números. Olha só, quando a gente observa aqui nesse próximo exemplo, a gente observa na base da pirâmide que nós temos 1.000 plantas, que são os produtores. Os consumidores primários são representados aqui pelos gafanhotos. A gente observa a quantidade aqui de gafanhoto, ó, de 300 gafanhotos. E o consumidor secundário é aquele que vai se alimentar do gafanhoto, que é a ave, o quantitativo de 20. Tá? Então, quando a gente vai analisar uma pirâmide ecológica por números, a gente vai ver a quantidade, o número de indivíduos em cada nível trófico, tá bom? Então, esse aqui é uma representação, né, para vocês entenderem como é também realizado o estudo das espécies, da relação entre essas espécies, através da pirâmide ecológica, né, onde a gente consegue analisar ali com mais detalhes, né, a quantidade ali de espécies, por exemplo, ou o número de biomassa, ou o número de energia que cada nível trófico vai representar, tá bom? E aí, para finalizar, vamos observar aqui a importância desse processo na ciclagem da matéria. Olha só.
A matéria nos ecossistemas da Terra é reciclada e reutilizada. E aí inclui elementos essenciais como carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo, que passam por ciclos biogeoquímicos, né? Então, para que aconteça esse ciclo biogeoquímico, existem diferentes tipos de processos, tá? E aí os mesmos átomos são usados repetidas vezes, montados em diferentes formas químicas e incorporados nos corpos de diferentes organismos, tá? Então, aqui a gente fala também da importância dessa ciclagem da matéria nesse processo, né? Existem diferentes ciclos biogeoquímicos que ajudam ali na ciclagem das diferentes tipos de matérias, como a gente pôde observar. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula ali, falamos mais sobre ecologia. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.